Olá, amigos do EmpireCast. Estamos aqui mais uma vez, num dia chuvoso em Brasília, frio. Você observa que está todo mundo aqui becado, porque o dia pediu isso aí. Também foi um dia de boas negociações, um dia vibrante e um dia que não acabou, porque a gente veio aqui para gravar e daqui a pouco a gente volta, porque o dia ainda promete. Tudo bem, Cleito? Como é que você tá? Rapaz, eu tô ótimo. Hoje eu estou com um convidado que o cara é elegante. Dá um close no convidado ali, Iago. Esse cara tem um personal style trabalhando pra ele, certeza. O espelho lá O de espelho. Diego Henrique Gama, você que também não fica atrás da elegância, fala pra gente aí. Não, pois é, rapaz. Hoje maravilhoso, mais uma vez gravando. Isso é muito bom, prazeroso. É tão gostoso estar aqui. E olha, olhando aí pro Tadeu, realmente o cara tá em outro patamar, né? Outra perspectiva. O cara... Falando em outro patamar, tem flamenguista aí? Putz, Não, para, meu Só irmão. tem, né? Só tem. Mas tá Aí bom. vocês trazem o Vascaíno. Aí traz o Vascaíno. Você tá de sacanagem que você é vascaíno, Tadeu. Corta. Tatuagem. Não, poxa. Corta. Tá de Retiro o que eu sacanagem, disse, tá? cara. Mas você é vascaíno, quando eu vi o símbolo é Cruz de Malta, né? Cruz de Malta. O seu braço, mas tem dois significados o Vasco na sua vida, essa Cruz de Malta, né? É porque eu tenho dupla nacionalidade portuguesa, né? Ah, massa. Então o Vasco não tem como não tá, né? Entendi. Eu nasci, meu avô já pregou uma camisa do Vasco na porta do hospital. Não, e pior que no meu caso, por exemplo, meu sobrenome é perto do Gama, né? microfone, isso. Meu sobrenome é Gama. E aí, assim, eu sou flamenguista, né? Então, assim, é pesado. Agora você, Tadeu, gastou todo o seu bom gosto no Styles e o time ficou faltando. Que nada. Tá de sacanagem, né? Mas uma coisa é o seguinte, estamos aguardando, ansiosos, pro Éder largar o sapatênis. Deu, né, Éder? Tá certo. Olha só, Cleito. Deu, Éder, deu. Mais 6 meses de brasão. Mais 6 meses de brasão ele Daqui larga? a pouco ele tá usando o sapato tá social certo. sem meia, Mas né? é o O meio seguinte, invisível. Né? Mas é o seguinte, eu queria falar do Flamengo. Então tá bom. Eu queria falar do Flamengo. Vocês não acham que no mundo corporativo a gente aprendeu algumas lições essa semana? Sim. Porque houve uma aposta muito grande em mudar uma gestão ante a 3 finais, né? Foi muito arriscado o que a diretoria lá fez, né? E acabou dando o que deu, né? Vocês acham que a gente tem que ser afobado sempre e agoniado por mudanças e tudo, ou às vezes um pouquinho de paciência também funciona? O que vocês acham disso aí? Já vou começar sério logo. Não, vou perguntar para um cara que trabalhava com lançamentos de alta, vamos dizer assim, de muita intensidade. Tadeu trabalhou um lançamento gigantesco ali em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, que era uma parceria com a empresa, qual era a construtora? MRV. Qual era o VGV lá, Tadeu, na época? Lá eram 1.800 apartamentos, na época 200 mil cada um. Quase 40 milhões. Então vamos supor que você tem o lançamento ele está previsto para daqui 2 meses, 3 meses. Você já tem equipe, pasta, você trocaria toda a sua equipe para poder fazer o lançamento? De forma alguma, Cleiton. Entendeu, Éder? Isso aí responde. Esse lance do Flamengo aí eu achei primeiro trairagem, né? Com o Dorival, até porque quem classificou o Flamengo para estar lá foi ele. Sim. E nada mais justo do que ele disputar, né? Quisessem fazer, que fizesse agora, depois, né? Sim, depois do ciclo, né? Encerrou o ciclo, né? Eu sou flamenguista. Como ia perder de todo jeito? Não, aí há controvérsia. Ia ter uma justificativa para tirar vamos o mudar de cara. assunto. Mas A gente falou que a gente não ia falar de política, futebol, religião mas aqui, cara. Pode, porque a maioria é flamenguista, então a gente quebra a regra. Mas assim, eu acho que tem muitas lições e dentre outras eu parei para pensar, a gente às vezes se acha muito na nossa zona de conforto. Realmente, o Flamengo hoje, no nível sul-americano, o Palmeiras, o Flamengo, eles têm uma posição quase que hegemônica aí em termos de gestão. Um belo trabalho foi feito. Mas às vezes a gente se acha dentro da nossa zona de conforto alguém demais, né? Isso vale profissional. Só que basta sair um pouquinho de continente e você vai ver que você não está tão bem assim, que seus horizontes precisam ser alargados. Acho que o Flamengo
também teria que ter calçado as sandálias da humildade e entender que não é o Real Madrid o adversário era o primeiro, o primeiro. Depois o Real Madrid. Então, às vezes, isso no mundo corporativo, essa soberba de uma autoridade que você constrói, ela funciona regionalmente, não em outros aspectos. Mas eu acho que não sei nem se foi o caso do Flamengo, porque o Flamengo ele já estava vindo de uma mudança que foi do Jesus pro teve um português no meio e depois veio o Dorival, né? Então, assim, já não estava tanto naquela zona de conforto. Teve Renato Gaúcho, teve Rogério Ceni. Enfim, mas eu falo a mentalidade do jogador de chegar, talvez, falar assim, não, nosso objetivo aqui é o Real Madrid. Não, a caminhada tem obstáculos e eles são tão importantes quanto o último obstáculo. Se você não vence esse daqui, você não chega no de lá. Entendeu? E cometendo os mesmos erros, né? Exato. Não aprendeu nada com o que aconteceu aqui com o Palmeiras. Sim. Foi para lá do mesmo jeito. Então, tem muita coisa para aprender de lição. E agora é o seguinte, o importante nessa vida é o cara ser de palavra, nem que ele demore a cumprir o que ele prometeu. Então, no programa 0, alguém prometeu trazer biscoito para cá, agora que a gente já está chegando... 28. Sei lá que número... Mostra pra gente. Não, a gente falou sobre... lanchinho, eu trouxe aqui o biscoito. A gente falava sobre investimento e variação de investimento, né? E quando, por exemplo, no caso da Bolsa, a gente falou aqui, quando o Ítalo Couto esteve conosco, que quando um papel, um ativo cai, a sua tendência é, de repente, não, vou assustar e vou vender. Mas se você gosta de um biscoito, se o preço dele cai, você compra mais biscoito e não deixa de comprar. Assim também é o imóvel. Se em um dado momento você gosta daquele imóvel, acredita naquele imóvel, ao invés de você falar, não, vou vender desesperadamente, de repente você dobra a sua aposta ali e vai ter... se faz sentido para você. Então aqui a gente comprou o biscoito. É um biscoito de cappuccino. Muito bom. Cappuccino, cara. É uma delícia o biscoito. Rapaz, então, você consegue ler essa marca, ô Diego? Pois é, Lecker, né? Eu sei mais comer do que ler, né? Então, presentei a nossa convidada ali com o biscoito, cara. Então, em condições normais, aí R$29 esse biscoito. E vem aí, acho que 10, né? Então, assim, é um biscoito relativamente caro, valorizado. R$2,90. Então, pode servir o nosso convidado. O nosso convidado aqui Obrigado. já tem, aí depois a gente vai saborear isso, tá bom? Esse aqui eu vou levar pra minha tia, pra minha avó, pra minha mãe. Vai resolver nosso problema mais tarde. Mas, gente, obrigado. Tadeu, obrigado, viu? Obrigado porque você veio aqui. O Tadeu é uma das referências no mercado imobiliário. A gente sempre tem buscado trazer pessoas do mercado imobiliário que têm relevância, têm história, e tem incentivo para você, que é nosso querido companheiro de jornada aqui, sobre o que nós amamos, que é o mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário é uma paixão nossa, acho que de todos que aqui estamos. E a gente quer fazer... A gente tem como missão, para quem nos ouve, dizer, olha, o mercado imobiliário é bom, o mercado imobiliário é rentável e ele traz alegria sempre. Tadeu, você começou nessa história como? Como é que o mercado te descobriu? Porque o mercado, ele descobre a gente, né? Não é a gente que descobre ele, não. Eu penso assim, pelo menos. Né? No meu caso, foi um mais ou menos aí. Aí eu que agradeço o convite, tá? O Éder, Cleiton, Diego, obrigado pelo convite. Isso. Feliz demais, muito honrado. Eu comecei... Eu posso falar que a minha história na corretagem ela não é tão longa, mas ela é muito intensa. Eu vim para Brasília em 2004 para trabalhar na TIM Celular e lá dentro da TIM, depois de um tempo, eu me descobri um corretor, porque eu atuava com as revendas e as lojas próprias e eu buscava ponto. Então eu tinha que ir atrás de ponto em shopping, ponto de rua, enfim, e fazia Brasília, Goiás e Tocantins. Então eu comecei a perceber que o corretor, que era o cara que me atendia, que alugava a loja para mim, ou que a gente comprava na época, falei, cara, esse cara ganha dinheiro. E eles começaram, assim, depois de um tempo, como eu era a pessoa que fazia isso, eles, não, procura o Tadeu. E que na época na TIM não era nem Tadeu, era Marcos. Que é meu nome, Marcos Tadeu, eu vou explicar depois por que no Tadeu. E aí começaram a saber que era eu e começaram a me oferecer dinheiro, né? E... Pô, aluga comigo que eu te dou tanto. E assim, para mim não funciona, né? Eu sou muito correto com as minhas coisas.
E eu comecei, cara, para ele estar me oferecendo dinheiro, Ele tá ganhando porque ele muito, tá né? ganhando muito, né? Entendi. E aí eu comecei a virar o olho para, falei, cara, tô começando a gostar desse negócio. E aí na época o meu chefe lá na TIM, ele saiu, entrou uma outra pessoa que veio da Vivo na época. E ele, normalmente, nessas mudanças, como em todo meio acontece, quando Muda o chefe tudo. vem, ele traz todo mundo dele, né? E aí todo mundo fala, Tadeu, o cara vai te mandar embora. Que eu tinha sido o único que tinha sobrado, mas eu também era o mais antigo de TIM, eu já devia ter uns 5, 6 anos. Falei, cara, aí me falaram ele não vai te mandar embora porque você é o que mais conhece aí. Eu falei, não, mas me chamaram na Claro Embratel, na época de Carlos Slim, que juntou, o negócio estava bom lá. E um brother meu falou, vem pra cá, eu fui. Cara, só que eu peguei aquela mudança ela era pública, empresa pública, e virou privada, né? Cara, só que era um ranço muito grande de público. Eu estava acostumado a me pedir uma coisa na TIM, eu tenho que entregar no mesmo dia ou até no dia antes, né? E lá, eu fui entregar um negócio no mesmo dia, meu chefe virou para mim e falou, não, bicho, você tem até sexta-feira para entregar. Isso era uma segunda. Eu falei, não, cara, aqui não vai funcionar. Não é pra mim, não. Sai, não. Aí um amigo meu que trabalhava lá na Embratel e na Claro comigo, ele falou, eu vou fazer uma entrevista hoje. Você não quer ir no meu lugar? Eu falei, cara, no seu lugar, né? Como é que faz? Tá o currículo do fulano, vai chegar o Marcos. Ele falou, não, então vamos comigo? Eu falei, vamos lá comigo. Fui. Aí era na JGM na época, imobiliária. Aí eu fui com ele, aí ele levou meu currículo e falou, obrigado pela vaga, mas eu tenho a pessoa para indicar. E aí me ligaram no mesmo dia, no dia seguinte eu fui, fiz a entrevista e entrei para trabalhar na corretagem na JGM na época. Comecei em 2009. Eu já entrei na época muito boa, que eu já peguei 3, 4 meses depois o lançamento do Minha Casa Minha Vida. Aí o lançamento do programa, lançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Sim, Nossa, aí eu peguei uma fase assim... Pancada. E assim, pancada. poucas... Aí foi quando eu virei Tadeu, porque tinham 3 Marcos já. Não podia ser Marcos. Sim. Aí Trabalhar no Tadeu. mercado de lançamento é Verdade. comum isso. Mas não Tadeu, podia ter nome igual. Mas, Não. Tadeu, uma galera da telecomunicação virou corretor. A gente conheceu, acho que mais um. Acho que o Nilbert lá do... Ele era telecom também, né? Ah, tem um monte. Não, em 2009, nessa época, não só telecom, advogado, dentista, médico, porque nessa época você não fazia venda, você tirava pedido, Cleiton. É. Eu falo que muitos profissionais da área de telecom viraram corretores. Também. Sim. E também na área médica também, né? Aqueles Propagandistas, representantes comerciais, muitos, sim, né? sim. Agora sim, Tadeu, o que foi esse início da Minha Casa Minha Vida? O que você tem para dizer dessa sua experiência nesse período de Minha Casa Minha Vida? Porque, assim, Minha Casa Minha Vida tem várias facetas, né? Mas a faceta do mercado imobiliário, como que o mercado imobiliário, como que as imobiliárias, como que os corretores, como que eles viveram isso? Como é que foi vivenciar isso daí? O Éder, eu sempre fui vendedor minha vida inteira, né? Eu venho de família portuguesa, e português é comércio, né? Meu pai, a única coisa que meu pai acho que não tem foi padaria, por incrível que pareça. Um português que nunca foi dono de padaria. Né? Mas a gente sempre teve comércio, minha vida inteira de comércio. Eu trabalho desde os 12 anos com meu pai, então, assim, já tem uma quilometragem boa. Tem essa cara de novo, assim, mas a quilometragem é alta, é rodada. Será que é botox? Cara, ele tem consultoria internacional, inclusive. E aí, eu nunca vi nada parecido em nenhum outro ramo de comércio, Éder, de intensidade e de ganhos financeiros, que é uma coisa assim absurda. Essa época do Minha Casa Minha Vida, então, no começo, eu lembro que Caixa Econômica, por exemplo, aceitava renda num pedaço de papel, assim, você escrevia quanto é que você ganhava. Cara, no início era assim. No início era assim. Era frenético. A gente tinha um stand que a gente não fazia sorteio. Era a ordem de chegada, os corretores. Tem um gerente nosso hoje que trabalha com a gente, ele chegava às 5 horas da manhã no stand, que já abria às 8. Para botar nome, porque dia de sábado, bombava. a gente atendia 200 clientes, 250 clientes. Era, que eu falei, era tirar pedido. Você descobriu o real significado de demanda reprimida, né? De demanda reprimida, de ganhar dinheiro. Foi uma coisa assim, fora do comum, fantástica. E qual região? Nunca tinha visto Qual nada região? igual. A gente começou atuando em Santa Maria e no Valparaíso. A JGM, na época, era uma das maiores aqui de Brasília, junto com a Lopes. A Lopes ganhava em VGV e a JGM vendia... Em volume, né? Volume de venda. Em número de unidades vendidas. vendidas. Uhum. E eram muito parelhas até em VGV. Assim,
eu lembro de JGM vender 60, 70 milhões por mês, uma imobiliária. A Lopes vendia, sei lá, 90. Ticket médio maior, Só né? que, só que a JGM não pegava... veio. A JGM não nasceu gigante assim. Não, ela nasceu em 99, pequenininha. Veio Sim. com o tempo. Obviamente, em 2007, com a compra pela Brasil Brokers, ela deu um up. Mas, na época, o proprietário ele já tinha trago alguns grandes para Brasília, MRV, Direcional. Todos esses primeiros terrenos dessas grandes aqui em Brasília, que eram de fora de Brasília, foi ele que trouxe. Então, a gente tinha exclusividade na venda. Então, a gente começou essa época de Minha Casa Minha Vida ali em Santa Maria, o Totalville, da Direcional, e MRV no Valparaíso. Aí eu já cheguei no mês a vender 240 apartamentos só pela MRV. Porque na época lá eram 9 diretores, cada um pouco atendendo uma conta diferente. Aí 2 para uma, 2 para outra, 2 para Samambaia, 2 para Águas Claras. Eu ficava muito mais com a MRV no Valparaíso. 240 apartamentos no mês. A gente está falando do Coisa VGV. de De qual VGV que a gente está Aí falando? é- Você tem noção não? Não, aí é muito baixo. Naquela época, o apartamento era 80 mil, Cleiton. Vendia, vamos botar aí, 20 milhões. Mas era 20 milhões de uma conta, né? De uma MRV. conta, de uma É. conta. né? Aí você vendia mais 20 na Direcional, vendia mais 10 de JC Gontijo, que vem em seguida com a Mais ali, engenharia. Mais sim, engenharia. é. E assim, ó, a mágica desse mercado, né? Não existe melhor nem pior. Existe entender a filosofia do negócio e você vai ter ganhos similares no ticket mais alto, né? No imóvel com ticket mais alto. Eu acho que, às vezes, o corretor precisa entender onde ele vai performar melhor e até o cliente, onde ele vai performar no investimento. Ele vai investir, não, eu vou investir em imóveis com valor agregado maior ou vou investir em imóveis mais populares com uma rentabilidade maior. Ou seja, são filosofias diferentes. Para ele falar, não, eu vou começar no ticket mais alto, porque eu entendo que o ticket mais alto vai me dar mais rentabilidade. Mas você pode atingir. Quem poderia dizer que a operação da Lopes era ruim e, ao mesmo tempo, que a operação da JGM era ruim? Ambas tinham ótimo desempenho, com perspectivas diferentes. Por isso que esse mercado é maravilhoso e democrático. Você ganha em qualquer ponta, desde que faça com método, consistência e especialização, né? A gente tinha corretor, Diego, que ele ganhava mais do que corretor da Lopes, que vendia Sim. plano piloto. Porque ia no volume, né? Mas a ainda facilidade existe. da venda era mais... Mas ainda existe. Ainda existe. O especialista Hoje. em Minha Casa Minha Vida é... Senão você não teria imobiliária só de plano piloto, uma imobiliária só de Águas Claras, imobiliária só de Samambaia, só de Taguatinga, né? Sim. Senão, O foco é na sua experiência. Você tem uma experiência muito grande em acompanhar profissionais, assim, inclusive profissionais em formação. Porque quando a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, você está falando de um profissional que acabou de tirar o Cresce e muitas vezes até, enfim, talvez dando aquela primeira ajuda ali para o cara poder trabalhar e tudo. Você viu muitos profissionais saírem do zero e construírem carreiras brilhantes, Sim, né? sim. Tem alguma história assim que você pode contar pra gente sobre... eu não posso aqui nem falar de gente sem Cresce, né? Não, de jeito nenhum. Manda o fiscal tá aqui esperando só Você tá minha... doido? Não, mas Minha- ó, aquela época é brincadeira. Até porque a gente recebeu o Éder aqui, a gente recebeu até um puxão lá de orelha do nosso chefe, porque o negócio aqui tinha que ser mais, né? Mais light. Mais light. Menos Mas sério. eu já vi, até um parênteses aí, eu já vi corretor, vários que saíram por janela de banheiro quando o Cresce chegava, essa é uma fiscalização, realidade. sai correndo. Caraca, velho. Ou então, Sério? corretor Acho que eu nunca fiz isso, não. corretor que fingia ser cliente. Eu posso te não- contar uma? Lógico. Quando me convidaram para ser corretor, não me disseram que tinha esse negócio do Cresce. Não me falaram que precisava disso. E aí me botaram lá no escritório em Águas Claras, na faixa de Gaza. Famosa faixa de Gaza. Aí, um dia chegou o carro do Cresce. Bom, Aí a menina, corre! Eu falei, corre de quê? Não pergunta, corre! Aí a gente pulou a janela. E ela era uma gordinha, não sei como é que ela pulou rápido daquele jeito, cara. E eu era magro. E aí, mas sempre dessa altura aqui, né? Aí eu dividi uma moita com ela, cara, atrás do stand. um alto e Cara, um tá de baixo. sacanagem. Ali onde é o DF Centro de Plaza ali hoje. Eu e ela atrás da moita. Lá tinha umas coisas de loja de planta, né? Tinha, Tem tinha. ainda, tem uma lá. É Eu do, falei- é do meu amigo. Eu falei, Dudu. agora você pode me explicar o que está acontecendo? Ela falou, você não sabe o que é o Cresce? Eu falei, não. O que é o Cresce? Falei, para ser corretor tem que ter o Cresce.
Eu falei, é? É de comer? Aí no outro dia eu fui atrás, porque eu não gosto de fazer nada errado, descobri. Cheguei pra pessoa, mas o que é isso? Não, cara, é porque... Né, a gente não sabe se você ia dar certo, a gente ia falar com você na hora certa. A hora certa era qual? E eu vou aproveitar o gancho. Com muita leveza, isso é uma realidade. Eu já falei isso para grandes donos de imobiliária, para pequenos e etc. Realmente, no passado, isso era mais recorrente. Porque, lamentavelmente, a nossa profissão, as pessoas, em muitos casos, ingressam pelo anúncio no jornal. Você não vira médico por um anúncio no jornal. Uhum. Você não vira advogado por um anúncio no jornal. Mas corretores viram corretores inicialmente por um anúncio no jornal. Eu botei muito anúncio no jornal pra corretor. E vem pelo resultado. Ele veio de um anúncio de jornal. Obviamente. Até que eu já era corretor quando eu fui para lá, para Cleides. Eu já tinha escolhido. Meu caso, por uma felicidade, eu segui o caminho adverso. Eu virei corretor por causa do teste vocacional quando eu trabalhava no Banco Central. Falei, eu preciso de uma profissão que eu tenha mobilidade e consiga estudar. Porque meu objetivo era ser juiz, outra coisa, ou advogar, menos isso. Então, a corretagem não era uma carreira para mim naquele momento. E hoje eu explico isso, a importância de você buscar a formação. Então, muitos donos de imobiliária, eles querem colocar, por exemplo, o estagiário lá para vender, né? Tipo assim, já vendendo de cara. E eu digo, é o seu nome que está ali. Você acha mesmo que a Nissan, que a Volkswagen, que a Ferrari vai colocar alguém não preparado para vender a imagem e o nome dela? Então, eu penso que um dos defeitos que o corretor tem é não entender o processo de formação. Então, o estágio é o momento que você vai transitar pelas principais empresas para aprender. É um momento de aprendizado para você falar, não, eu vou trabalhar com Minha Casa Minha Vida, não, eu vou trabalhar com high ticket, ou eu vou trabalhar com gestão de aluguéis. Cara, então, essa é a Diego, perspectiva diferente. Assim, Diego, eu acho que só que é romântico isso aí, cara. Mas eu acho que mudou muito, Diego. Não, hoje mudou, mas naquela assim, época lá, ó, naquela época lá, a gente, foi o que eu falei, a gente tirava pedido, então era mais fácil. Não, era outra realidade. Ter um corretor que não estava tão preparado. Mas, Tadeu, a gente só não pode deixar de responder a pergunta do eu vou que é a voltar, transformação do... A gente, porque a gente entrou nesse assunto de cresce, né? Mas assim, naquela época, como vendia-se muito e o dinheiro corria muito, Sim. então a gente pagava o CETEB, o curso que tinha na época, que era o mais conhecido, e pagava o Cresce de estágio do corretor. Então isso era fácil pra gente. Chamava anúncio de jornal, que na época a gente colocou muito, e o corretor vinha. Corretor não, né? O vendedor, ele vinha, que viesse, veio. Como veio muito médico, muito advogado, dentista, porque estava na moda, vendia-se muito bem. Então eles vinham, a gente dava treinamento, tentava botar ele de sombra, que eu chamava na época, atrás de um corretor que já tinha Cresce, para ele, até para ver se ele ia. Ele indo, a gente pagava o CETEB e o Cresce dele. Que na época também era mais fácil, né? Ele só dele se matricular no CETEB, ele já conseguia tirar o estágio dele. Isso mudou muito hoje. E aí, Tadeu, eu entendo essas dores todas, eu não sou assim, indiferente, independente de ser dirigente de entidade, eu não vivo numa bolha. Eu entendo que a dinâmica do mercado ela se impõe em alguma medida. Mas é por isso que existe uma sazonalidade tão grande. E aí, se você vem pelo dinheiro, eu já disse aqui, você vai igualmente pelo dinheiro. O dia que ele faltar, você vai embora. Para onde pagar mais. E nós aqui não, nós encaramos essa profissão como uma carreira. Hoje, por exemplo, o que me doía, e por que hoje eu dou parte do meu tempo para as entidades? Porque eu perguntava para um corretor de 20 anos, falava assim, e seu filho, você não quer que ele seja corretor? Ele falava, Deus me livre. Eu falava, que absurdo. Como é que alguém que tem uma profissão não quer que o filho dele seja corretor? Se você pergunta para um médico, isso no passado, se você pergunta para um médico, eu quero que meu filho seja médico, um advogado, idem. Hoje isso mudou, a nossa profissão ganhou status de respeitabilidade, até porque o perfil do profissional que entra hoje é totalmente diferente. Normalmente ele já vem de outra formação, ele não quer passar por constrangimento. E o primeiro pacto que um profissional tem que ter é o da legalidade, porque você tem que vender credibilidade. Mas eu entendo, a vida mudou completamente e mesmo agora, que provavelmente a gente vai ter aí uma nova perspectiva também no programa Minha Casa Minha Vida, também o entrante não vai ser igual era no passado. Totalmente diferente. Até porque o tempo daquela venda não volta. Não volta. Então não vem com tanta facilidade. Sim. Mas deixa eu só responder rápido aqui. Um exemplo mais claro que a gente teve é meu amigo, entrou com a gente lá atrás em 2009 e hoje ele é dono de imobiliária. O Ronaldo, ele era marmiteiro do stand. Ele ia lá para levar marmita, vender marmita para os corretores.
E ele começou a ver que o pessoal ganhava dinheiro, todo mundo de carrão zero, não sei o quê. Às vezes eu até quero. gente ali da região falou, Tadeu, como é que eu faço? Eu falei, cara, vem. Nessa facilidade que tinha, entrou, Sim. estagiou, hoje é dono de imobiliária. Só que eu quero falar uma coisa para você, Diego, Aham. que só para você você comentou sobre... Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos corretores e falava muito para as equipes que a gente comandou nesse tempo todo aí. Você vai pelo dinheiro, você vem pelo dinheiro e vai pelo dinheiro. Uhum. Eu sempre falo, você quer ganhar igual um médico, você quer ganhar igual um juiz, mas você não está disposto a trabalhar como eles trabalham. Principalmente E estudar. ter a responsabilidade que eles têm. Vamos supor que qualquer transação imobiliária que você for fazer hoje, a gente precisa ter, sim, conhecimento técnico, nós precisamos ter a informação correta para dar ali para o cliente na hora do fechamento, para você não comprometer a empresa que você trabalha, por exemplo, comprometer uma Brasal da vida, uma empresa que tem um nome incrível, você comprometer uma Paulo Otávio da vida, comprometer uma Patriane da vida. Isso quer dizer, é necessário, sim, você se comportar como tal. Sim. Às vezes aí está o problema, Diego. Sim. Quem está disposto a se comportar com tamanha responsabilidade para assumir a profissão, né, e ter o rendimento? Cleiton, eu já formei muita gente. Assim, eu gosto muito de dar treinamento, de fazer formação de corretores. Eu tenho até muito material sobre isso. Eu posso falar que hoje, tranquilamente, já botei dentro de sala, em cadeira, mais de 1.000 corretores que passaram. Porque nessa época aí, você tinha equipe de 200, 300 e a rotatividade era muito grande. Isso era uma coisa que eu falava muito nos meus treinamentos. Uma delas eu até aprendi com o Leonardo Farias, que você conhece. Sim. Ele falava assim, nenhuma mãe, nenhum pai pegou um filho no colo quando nasceu, deu tapinha na bunda e falou, esse aqui vai ser corretor de imóveis. Não. Esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser advogado, esse aqui vai ser jogador de futebol, que é o que dá dinheiro, né? Mas hoje, a gente tem corretor que ganha mais do que muito médico. O próprio Léo, que era um servidor público da Caixa bem estabelecido, bem empregado na Caixa Econômica Federal, saiu da Caixa Econômica e se tornou um corretor absurdamente brilhante, hoje, Diego. Hoje você pega o piso de um STF, STJ, tem corretor que ganha muito mais, tem corretor que ganha o dobro. E aí, assim, a sociedade mudou, né? A gente está vendo aí transformações digitais, inteligência artificial, tudo mudou. Não dá para pensar com a régua do passado, né? E as demandas do cliente também mudaram. Então, esse perfil, ele mudou, né? Agora, para encerrar esse assunto Minha Casa Minha Vida, para a gente entrar em outros, né? Que a gente quer abordar outros assuntos, até aproveitando Tadeu aqui. Diego, quais são as discussões lá no Cresce? O que vocês têm falado sobre o que vai ser o Minha Casa Minha Vida a partir de agora? Porque tem um novo governo, a gente sabe que ele tem um olhar carinhoso para esse setor. E o que a gente pode esperar como mercado para isso daí? Então, a gente tem discutido muito institucionalmente, um dos papéis que o Sistema Cofes tem é esse diálogo institucional não para a profissão, mas para os rumos do real estate do Brasil, ou seja, onde que o dinheiro vai para a economia, enfim, onde que o mercado, a cadeia produtiva do setor imobiliário vai. E se a gente fizer um recorte no déficit habitacional, e eu não vou dizer, não é populismo essa visão, é real. Mercado é oferta e demanda. Então, assim, o grosso da demanda, se você quiser vender em volume e atingir os rincões desse país, você vai trabalhar no popular. Não adianta você imaginar que as pessoas vão consumir muito o high ticket. Porque não, o Brasil existe como o mundo, não é só o Brasil. Existe uma parcela menor de pessoas que têm mais. Isso é natural, enfim. A pirâmide, né? É a pirâmide natural, faz parte. E aí você precisa pensar. A construção civil, ela transforma a economia, ela transforma a sociedade. Quantas cidades não foram transformadas pelo Minha Casa Minha Vida? Não, 2020, na época da pandemia, o que levou a economia foi... E aí, Tadeu, o que eu vejo? Não foi só isso não, tá? Eu e o Cleiton, a gente assistiu, acho que foi 2007, 2008. Não, um camarada do Bradesco indo lá na Via, falando que, olha, teve essa questão mundial aí, subprime, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que não bagunçou o país foi foi o Bolsa Família. Bolsa Família. Uhum. E aliado aos programas também com a Minha Casa Minha Vida. O Bolsa Família, ele sustentava
a cadeia de microvarejos ali, a mercearia de Seu José, o din-din da Dona Maria. Esse dinheirinho aí pagava o gás, gerava a microeconomia dentro das regiões mais pobres, girava muito rápido. Então esse dinheiro todo fomentou uma indústria incrível de alimento, serviço. E essa turma experimentou a compra do primeiro imóvel. Sim. E aí, isso. Dentro... verdade. Dentro do diálogo institucional que a gente tem, eu penso que o Cresce, e a gente tem atribuição fiscalizatória e tudo, mas na nossa gestão e no Conselho Federal a gente tem buscado o fomento. Porque se eu tenho mercado, eu tenho sustentabilidade. Quem está ganhando dinheiro tende a dar menos trabalho. Isso é natural. Isso é uma coisa... Assim, o mercado fica mais salubre. Então, e a forma correta é educação, formação. Do nosso lema é mais diploma e menos auto-infração e mais mercado. Então, por exemplo, eu tive o privilégio de falar isso para o governador aqui do Distrito Federal. Eu falei, olha, no passado, muita gente criticou um governador célebre que teve em Brasília, e foi o Joaquim Roriz. Hoje, com maturidade imobiliária que eu tenho, eu digo que esse cara, em alguma medida, foi disruptivo. Por quê? Quando você chega num programa social hoje, que você enxerta um prédio numa determinada região, a região não estava preparada para ter aquele prédio. Quando você doa um lote e a pessoa constrói a casa, logo nasce uma loja de material de construção, a cidade vai se desenvolvendo e gerando a economia. Então, ela enxerta. Eu vou pegar um exemplo. Aqui você tem um programa que é o Paranoá Parque. Você transformou uma região com densidade de pessoas, mas não tem vida, não tem comércio. Então, fica uma região... Aí o comércio vai se desenvolver há mais tempo. Então, eu penso que o Minha Casa Minha Vida terá essa capacidade de fomentar o desenvolvimento. Falo isso porque esse papel foi desenvolvido no passado por grandes loteadores. No passado, as cidades interioranas do Brasil, todas elas se desenvolveram a partir de loteamentos, porque o loteador fazia o asfalto, a energia, a infraestrutura, o esgoto, e a cidade vinha se desenvolvendo junto. Então, eu acredito muito que esse programa ele terá um pilar de trazer emprego. A gente precisa gerar emprego, e a construção civil é a forma mais rápida de se gerar emprego. Ponto. Ele precisa cumprir esse déficit social. Não há transferência de renda maior do que você dar a dignidade de um lar para alguém. Você pegar alguém e falar assim, ó, e você tem uma referência agora, não vai ser da noite para o dia que vão te tirar daqui. Você tem um lugar. A pessoa tem um sentimento de pertencimento. Então, independente do governo, qualquer pessoa que ocupe a cadeira da presidência da República, ele tem que ter esse olhar, porque a construção civil, o nosso mercado, e nós somos fomentadores de prosperidade, nós vamos ajudar a transformar o Brasil, não importa o governo. O nosso trabalho, olhando só para a gente, dá dinheiro para a gente, mas olhando para toda uma cadeia e ecossistema, nós contribuímos para a riqueza do Brasil. Então, eu olho muito assim. E, por último, eu acredito que nós teremos programas voltados para o aluguel social, porque nem tudo vai se resolver com a compra. Então, em alguma medida, o Estado vai garantir aluguéis. Então, o empreendedor vai fazer o empreendimento e o Estado vai garantir o aluguel. A modalidade, você vai alcançar mais pessoas através dessa modalidade. Você já tem algumas incorporadoras, eu digo, que elas já estão nesse caminho, né? Sim, elas estão construindo. A MRV faz, que começou, ela tem um alugo. A MRV já faz. Quem mais? A Direcional tem um programa também assim. A própria Vitacom, que é o imóvel on demand, mora por um dia ou pela vida inteira. Então, assim, ou seja, a experiência Lugo, você pega o seu cartão de crédito, você faz todo o processo de locação na internet, escolhe se você vai ter geladeira, não sei o que, etc. Sim. E a gente olha para o mercado da construção civil e só olha o tijolo. Mas quem compra um imóvel, ele vai comprar um sofá, ele vai comprar uma geladeira. Uma vez estava parado... Ele vai reformar, vai contratar um arquiteto. Estava parado o Habitsu do DF Century Plaza. E a discussão perpassou e a gente contribuiu em alguma medida, falando o seguinte: você já parou para pensar a quantidade, não vou nem falar de ITBI não, que vai gerar para o Estado, só de ICMS que você vai gerar ali, por compra, é um sem número. Então, desburocratizar é essencial. Fora emprego, né? Sim, sem dúvida. Porque ali dentro você tem mercado, um monte de restaurante, lojas. Exatamente. Agora, Tadeu, vamos lá. Você já soube que a origem foi lá. Minha Casa Minha Vida. Com orgulho. Com orgulho, né? Com orgulho. Mas o Tadeu hoje migrou para o alto padrão. Putz, cara. Né?
Ele tem até a cara, né? Eu falei pra ele, se tudo der errado, ele vai pra Globo pra ser ator Você é de um novela. artista, cara. Você viu o terno que o cara tá Não, vestindo? cara, Você tá bicho, entendendo? Se eu tivesse esse style, eu acho que É eu era alfaiataria. milionário. Cara, Você sabe que cara, esse alfaiate, ele é o mesmo alfaiate do Éder. Ah, é? É um- Então eu vou ele- lá, cara. Inclusive, cara- quem me apresentou o alfaiate foi o Éder, Pois um é. italiano, Tadeu, com o Puts. final. Isso aí. Rapaz, o italiano. Ô, cara é Cleiton, ele fera. nunca falou isso pra gente. Por Ele que se será, esconde a cara? fonte. Acho que ele não quer que a gente ganhe dinheiro, entendeu, Cleiton? Pois é. Tudo nessa vida tem seu preço. Tem seu né? preço. Então, assim, Vou tem pagar. algumas informações que, né? Levar são de o graça. Zei comigo na próxima vez que lá for. Ele Mas agora assim, deu uma de Temer aqui, ó, mesóclise. o Temer era... No exato momento em que Não renunciarei! Essa figura- falou, hein? Mas, isso é da Bíblia também, né? A Bíblia Sim, tem muita... muita tem mesóclise. muito. Tem muita coisa assim. Mas, Tadeu, o que é viver o alto padrão, hoje que você está inserido nele, né? E também uma paixão, né? Como é que foi essa migração e o que é viver isso aí? Ela não foi tão abrupta assim, né? Saiu Uhum. de um, já no outro dia estava lá. A gente tinha, sim, alguma coisa de médio e alto padrão na imobiliária. Não era o foco, honestamente não era o foco, mas algumas vinham de carona porque a própria incorporadora ela tinha no portfólio dela. E aí a gente começou a olhar também, porque cara, aqui também tem dinheiro, não é só aqui no Econômico tem dinheiro, aqui no Alto Padrão também tem. E aí a gente começou a olhar. Então, desde 2013, 14 mais ou menos, foi quando a gente, com o lançamento de Noroeste, que a gente começou a olhar também para médio e alto padrão. É a empresa toda? Foi a empresa toda? Não. Obviamente é o que você falou, é nicho, né? A gente pega os corretores que a gente entende que tinha condição de atender, de estar lá com o cliente, que a gente até brincou no carro, né? Às vezes você pegava um corretor que vendia um apartamento de 200 mil, ele ia vender um Noroeste, só o sinal do cliente era 400 mil. O cara até tremia, né? Para puxar um cheque desse. Então, foi uma coisa que veio também junto aí. Eu vim acostumando com o alto padrão. Eu morei um tempo também no Noroeste. Facilitou muito, ajudou. E aí, com o convite da Brasal, não deu Agora, pra... Não teve como dizer Esse, não, né? esse, Como dizer esse, não, convi- né? esse convite da Brasal, foi ele que te colocou definitivamente dentro do mercado alto padrão, né? Sim, oficialmente, digamos que sim. Teve uma época que eu estava na imobiliária já para sair. Eu tive um curto espaço de tempo aí trabalhando até num shopping aqui em Brasília, que me chamaram. Eu queria dar uma mudada, eu queria dar uma renovada. É o negócio que a gente falou de estudar. Falei, cara, eu quero conhecer o mercado novo. Há um tempo atrás eu tinha perdido uma vaga de um shopping grande aqui de Brasília, porque eu não tinha nenhuma expertise de shopping. E aí me veio esse convite desse outro shopping. Falei, cara, e eu ainda falei, não tenho experiência. Aí o pessoal até falou, não, mas a gente precisa de uma pessoa boa no comercial. Venha. Eu fui, fiquei pouco tempo. E aí eu moro em Vicente Pires, aí estava naquela moda das casas, né? As casas de alto padrão. Vicente bastante. Pires explodiu, casa de 600 mil virou 2 milhões. Sim. Foi, Então, foi na pandemia isso, né? Exatamente. E aí eu acabei também tendo um contato maior com o alto luxo nesse período. Aham. Atrelando lá junto com o shopping. Aí foi quando veio o convite da Brasal, e aí aceitei, e oficialmente dentro do alto padrão só, né? Inclusive, Diego, eu estava conversando com um amigo meu um dia desse. Em todos os setores, eu sou muito engajado nas redes sociais. TikTok, Eu enfim. gosto. E Cleiton é um fenômeno, existem corretores Fenômeno. que, Como diz aquele cara. que vendem alto padrão em Águas Lindas, cara. Sim. Casa boa. Deixa eu vi Casa hoje, de 1 milhão. eu vou ia fazer falar uma coisa eu fiquei até que, assustado, assim, ó. 800 mil, milhão Pois é, em e o Águas cara Lindas. e o corretor com aquele estereótipo que é a calça apertada, Curtinha. curtinha e tal, e o cara bem sucedido na Mercedona ali. Deixa eu dar minha perspectiva sobre isso. E eu, por conhecer corretores do Brasil inteiro, assim, e lidar com isso, eu tenho uma opinião um pouco diferente da conceituação. Para mim, você não mudou para o alto padrão, você já é de alto padrão. Porque eu entendo e eu faço isso de um mantra, e falo isso para todos os corretores, todos os clientes. Nós vendemos serviço, nós Sim. não vendemos imóvel, então não importa o preço. Não importa o preço. A qualidade e a performance está no seu serviço. Se você vende a si mesmo, o alto padrão está no serviço que você entrega. E não importa se você está vendendo uma kitnet
ou vendendo Tá, uma cobertura. Tá. Agora, existe uma diferença entre vender o high ticket, que é o valor do imóvel maior, que aí você precisa performar de uma determinada maneira, mas para a linguagem daquela pessoa, o Tadeu era alto padrão, porque ele falava a verdade, ele era transparente, Sim. etc. Você entendeu? fala corretor alto padrão, um corretor bem preparado é um alto porque, padrão. assim, a gente fica muito focado no imóvel, mas o imóvel não nos define. Não é isso. O que a gente está comentando aqui, o papo aqui é o seguinte: o alto padrão valor. Tá? Aí é high ticket. Sim, então, tá. Mas então existe uma diferença de high ticket para alto padrão. Porque eu não vendo imóvel. Quem vende imóvel lá na Brasal é a Brasal. Você tá entendendo que assim... Tá confuso para mim. Não, veja bem. Tá confuso Você pra só vai caramba. vender imóvel, Cleito, se o imóvel for seu. Quem assina na escritura? O proprietário, o vendedor. O corretor, ele vai fazer a intermediação e a conciliação e a curadoria de vontades. É o que eu estou É entendendo, isso. Diego, assim, se você faz um trabalho sério, honesto, capacitado, Você é você alto pode padrão. navegar por Em qualquer mercado. lugar. Você é um entendi. camaleão, você Você só navega, assim, entendi. não Consegue vai ser a navegar. roupa de alguém. E Isso, assim, sim, por mais sim. que a gente queira, por isso que eu falei para você de nascer em caricaturas. Porque às vezes a pessoa bota uma roupa, bota um embrulho e acha que aquele embrulho Sim, vai ser vai alto vender. padrão. Mas E aí que a vai gente vender, entra numa que não é. discussão, a gente entra numa discussão polêmica aqui, tá? Certo? Vou falar a verdade para você aqui, na real, você sabe muito bem que o corretor, ele precisa estar a caráter. Claro, o que sem é o sombra corretor? de dúvidas. Tadeu, o que é o corretor a caráter para você, assim, para atender o cliente hoje? Ó, o público, infelizmente, é muito preconceituoso. O ser humano, ele é Sim. muito preconceituoso, né? Por mais que a gente aqui, até a gente fale, não sou preconceituoso. A gente é. Claro. Sabe por quê, Cleito? Se você hoje chega, você entra no stand da Brasal, aí eu tenho um corretor lá, tipo o Zé Augusto, que de repente é um corretor muito antigo de mercado e que naquele dia, por um acaso, ele estava de jeans e polo. Sei lá, estava fazendo um trabalho externo da jeans e polo. E tem um corretor novato que acabou de entrar na empresa, que a gente treinou semana passada, que ele está de Terno e gravata. terno e gravata. O cliente, quando ele entra, se ele tiver os dois corretores que ele possa escolher para ser atendido, ele vai ser Vai atendido. escolher de terno e Vai gravata. escolher o terno e gravata. Não tem jeito. A Então, van- assim, isso é preconceito. Nós somos... Mas aí a gente entra no lance do alto padrão. Aí que tá. Ele passou na semana 0, foi preparado para estar ali. Então, mesmo novato, ele tem o básico, mas não tem a experiência do Zé Augusto. Exatamente. Mas aí ele você não vai fala dar assim, o ó, atendimento que o independente Zé de... vai E dar. para não ficar muito vai dar nesse o mesmo. De tema... fato, não vai. Para não ficar muito nesse tema, é inegável que você precisa ter uma boa roupa, você Sim. precisa estar apresentar. O ponto não é nem esse ponto já tem que ser superado. Isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas tem corretor que não Agora entende você isso ainda. precisa, por Corretor não exemplo, entende, cara. às vezes a pessoa busca o high ticket só por conta de que não, lá eu vou ganhar mais. A gente acabou de provar que duas empresas bem-sucedidas performavam muito bem em perspectivas extremos diferentes. Sim, Então a o gente que eu tava digo é o falando- seguinte, é qualificar o seu serviço para trazer resultados e não rotular o que é de alto padrão se o valor agregado é maior. Porque um cliente que compra, por exemplo, um apartamento no Noroeste, uma cobertura no Noroeste, ele pode ter de investimento outras coisas com ticket mais baixo. Uhum. E não é isso, é a qualidade do seu serviço que vai criar uma sintonia. E a qualidade, Cleito, passa desde a roupa que você escolhe para sair de casa. Sim, mas eu acredito no foco. Você não pode navegar em todos os sentidos. Sem sombra É de necessário que você, ao escolher a profissão do corretor de imóveis, você busque o mercado que mais você se identifica, porque nós temos empresas que possuem imóveis em todos os bairros Cleito, de Brasília. meu problema é com o nome, tá? Não é problema com a performance. Porque se eu digo que o corretor que vende cobertura quadra 300 é alto padrão, intuitivamente eu estou dizendo que o corretor que vende Não, mano, não é isso, cara. Ó, no mercado, Cleito, existe um negócio que chama axioma. As Não pessoas é isso. constroem valores sem provar e vão reproduzindo isso mecanicamente sem pensar sobre o que isso significa. Entendeu? Então, põe uma coisa na cabeça: todo corretor vende serviço. Ele só vai vender imóvel se o imóvel for dele. Então, não importa o tipo do imóvel. O seu serviço Mas tem aí, que ser de alto Diego, nível. a gente entra num pouco do que o Cleito falou do foco. Porque não adianta, por exemplo, estar de terno e gravata para ir vender um apartamento Mas aí no quem diz Valparaíso. que Não tô- terno e não tô gravata sendo preconceituoso com o Valparaíso, não, Mas vamos pelo lá, amor de e Deus. quem garante que terno e gravata é Mas alto assim, padrão? o que eu estou falando Deixa ele o explicar cliente ali, que Diego. vai chegar no Valparaíso para ser atendido por mim de terno e gravata, ele vai até assustar, ele Sim. vai até estranhar, né? Sim. Pô,
É diferente do Noroeste. No Noroeste é melhor eu sobrar com o cliente, sobrar na roupa. Se meu cliente chegar de terno, que normalmente a gente atende muito, outro dia a gente estava na Brasal, né? me ligaram, falou, tem um deputado federal aqui nesse atendido, então é melhor eu estar... Perfeito. O que eu quero dizer é o seguinte... Porque se eu já entrar na negociação com ele por baixo, eu já meio que saio perdendo. Só para não ser prolixo, então o que eu quero dizer... igual. Quando eu entro não igual, fica mais fácil. Se ele tiver, por exemplo... Eu só vou te atender, você tá sem gravata, é mais fácil eu tirar a minha e ficar igual para você do que eu ter que vestir uma gravata se eu não tiver com ela. Não, eu concordo plenamente com você. Modelar isso. Me dá aqui. Agora, é assim, para essa conversa. Não, mas eu quero... Mas isso é importante, Cleiton. Para a porque conversa. Deixa quem eu fazer... disse, por exemplo, que o terno define... Essa aqui é a questão. Não falando em definir no contexto ninguém, faz sentido, entendeu? Não estou falando de definições, não. Não é isso, não. Dizem que açúcar acalma. Não, mas é porque esse assunto ele é muito profundo. Eu preciso acalmar você. Eu vou fazer um podcast só desse assunto. Presta atenção. Eu vou me posicionar aqui agora que eu deixei vocês falarem, né? Deixa acalmar. Vamos comer um biscoito. Deixa acalmar o Diego aqui, que hoje ele tá nervoso. Eu gosto do Éder, que o Éder é esse cara ponderado, tranquilo. Cara, calmo. ele tá muito nervoso. Não, mas não é, Diego, me conta aqui, Diego. Vê se tá bom isso aqui. Olha só. Cara. Vamos ver. Olha a embalagem, cara. Não, mas olha só. Que isso, cara. gente. Eu lembro, você servindo esse biscoito, eu vou contar um caso rápido que me aconteceu. Uma vez, um amigo meu de futebol falou, Tadeu, você consegue avaliar minha casa lá no Lago Sul? Eu falei, consigo. Você pode dar um pulinho lá? Posso. Tem alguém em casa? Tem. Meus pais estão lá. Eu falei, tá bom. Me mandou a localização. Hoje, tudo mais fácil com eles. Você chega rápido, né? Aí fui. Aí eu entrei no condomínio pela localização. A localização me deixou na frente da casa. Ele falou, casa de fundo de condomínio, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Parei na porta da casa. Aí veio a senhorinha lá de dentro. Falei, oi, tudo bom? Eu sou amigo do fulano. Não vou falar nome, não. Sou amigo do fulano. Ela, tá bom, pode entrar, não sei o quê. Entrei. Meu esposo, tá... Aí tá tomando um cafezinho aqui agora. Você serve? Bom, sentei. Não vou ser mal educado, né? Não vou falar, não, vim aqui só fazer a avaliação, vou embora. Aí sentamos, tomamos um café. Aí chegou uma hora que ficou aquele silêncio, sabe assim? Aí eu falei, eu vim fazer a avaliação, eu sou amigo do seu filho, avaliação da casa. Aí a mulher, que avaliação? Falei, seu filho pediu pra eu vir, falou que vocês estão querendo vender a casa, porque eles saíram da casa, lá vocês dois sozinhos, que acontece muito aqui em Brasília, né? Falou que filho. A casa ficou muito grande. Falei, seu filho, João. Não, João é nome fictício. Falei, não tô vendendo minha casa, não. O João deve estar doido. Vou ligar pro João. Falei, então, por favor, liga pro João, né? Fala que o Tadeu tá aqui. Aí ligou pro João. O João falou, não, mãe, não conheço não Tadeu, não. Corretor avalia a casa, não. Já aconteceu algo parecido também. Eu falei, caraca, o quê? Bicho, eu tava na casa errada, mano. E eu Meu... sentei pra tomar café com a mulher, lanchei. Depois eu conto a história. Eu já botei faixa na casa errada. Eu tava no condomínio errado, na casa errada, o condomínio era um pra frente. Mas por coincidência, o filho da mulher chamava João também. Nossa, cara, muito louco. Gente, né? é muito engraçado, né? Mas, ó, a gente tem muita história pra contar e eu acho que isso aqui é uma das coisas legais do mercado. Bom, eu queria dizer pra vocês uma coisa. Eu fui esse ano com alguns amigos. Nós fomos lá na cidade de Matarazzo, lá em São Paulo, né? E a cidade de Matarazzo, a gente viu lá unidades de 170 metros quadrados vendendo aí a 80 mil metros quadrados, 75 mil metros quadrados. E unidades entregues sem acabamento, porque quando você chega no novo luxo, personalização é tudo, né? Sim, então, você não consegue, exclusivo, né? Você não vai fazer um apartamento, vai fazer 200, 300 apartamentos iguais, né? Não sei se tem estudo lá, mas enfim. Então, eu entendo que você precisa se preparar para determinados segmentos. Sim. Por exemplo, aquela turma que está lá, pelo menos o inglês fluente eles têm que saber falar. Obviamente. Se eles não souberem falar, eles já estão fora. Nem são selecionados, Nem Éder. são selecionados. Nem são selecionados. Então, assim, e eu até acho que eles devam falar outros idiomas. Quando a gente conversou lá com o gerente, ele foi apresentando o pessoal, esse aqui já morou na Espanha, esse aqui já foi não sei o quê. Então, quer dizer, um pouco de história de vida também para ajudar. Então, eu entendo que, de fato, são serviços prestados. São serviços prestados. De fato, o cara que é corretor de alto padrão, ele pode trafegar em todas as faixas financeiras, vamos dizer assim. Isso. Mas, para performar no mercado de luxo, ele precisa de coisas que aquele
que executa o alto padrão no Minha Casa Minha Vida, não necessariamente ele é cobrado que ele tenha. Sim, perfeito. É Tá isso entendendo? mesmo. Eu entendi. Aí esse camarada que tá lá no alto luxo, de certa forma, ele às vezes precisa de consultoria. Para se vestir bem, ele precisa de consultoria de como se portar, de como... enfim, uma série de coisas. Ele precisa estar... como é que é o nome que a tua amiga te falou? Brand. Então. É Brand ou Brand, né? Brand. Então, assim, um monte de coisas que ele precisa para performar são necessárias. Por exemplo, esse cara vai precisar falar de automóveis no mesmo padrão e no mesmo valor das casas que ele está falando. Então, ele tem que conhecer isso aí. Preferencialmente na chegar em Chegar em também um, né? no nível do cliente. Então, assim, Não é ele não é o caricato, Mas, cara. Só para um parênteses, para não perder o fio da meada, nós estamos falando a mesma coisa. Sim. Só que eu estou falando da perspectiva da preparação. Sim. E algumas pessoas acham que é da perspectiva do imóvel. Sim. Entendeu? Essa é a questão. Isso ficou entendido. É o que tem que Mas ficar ficou muito entendido, claro, ficou que entendido. assim, a pessoa se prepara. Eu sei que o nível de preparação para vender algo mais simples é menor, obviamente que é menor. Por exemplo... Não, talvez não. por Talvez exemplo, não, dentro não. da medida do conhecimento de quem vai o nível comprar de a casa, não preparação, mas de complexidade, Por vamos dizer exemplo, assim, por né? exemplo, hoje a gente diz que o mundo... Só introduzir uma coisa aqui. A gente diz que o mundo vai ser um antes e outro depois da perfeita implantação do chat GPT. Acredito também. Nós Como? estamos olhando para uma logomarca criada 90% Inteligência artificial. E eu vou explicar como foi. Então, assim, o que acontece? Tem que ter preparo. Sem sombra de dúvida. Porque veja, hoje, eu fico até imaginando o que é uma casa, como é que é um imóvel hoje desse novo luxo, o que ele tem que ter em termos de tecnologia? O que é imprescindível e o que virá de tecnologia? O que esse cara não abre mão? E na hora de demonstrar, como é que você vai falar para ele se você não tem o conhecimento pleno de causa? Então, essas coisas, elas são bem interessantes, né? O que você pensa disso aí, Tadeu? Exatamente o que você falou. Tem que ter esse conhecimento, tem que viver esse mundo. Não tem jeito. Imagina, você começa a conversar com o cliente, ele começa a falar de viagens para fora, de Sim. carros de luxo, e você é totalmente por fora do mercado. Ou então ele te pede eu quero uma casa com fireplace. O que é Tem isso? corretor que não sabe nem o que é fireplace. Sem sombra de dúvida. Então, assim, corretor de alto luxo ele tem que estar muito, muito antenado. Ele tem que estar Eu muito vivi uma por dentro. experiência- Alconnect, como é que chama? Qual a Brasal aplica nos imóveis dela? É o Connect. Alconnect. Eu vivi essa experiência, falei até aqui, por exemplo. Eu sempre vou a um hotel que eu entendo como é ser servido em alto nível, né? Ou seja, o serviço de alto nível. Porque eu preciso entender a experiência que eu proporciono ao cliente, a experiência que eu proporciono ao entender. Então, por exemplo, agora eu tive a viagem, falei isso aqui há pouco, eu fui no Colline de France, lá em Gramado. Ele foi eleito um dos melhores hotéis do mundo. Eu vivi aquilo para eu entender como é ser bem servido. Então, eu concordo plenamente, e eu hoje trabalho com um ticket de valor médio mais alto mesmo, ou seja, um investimento maior, mas eu não crio rótulos porque eu preciso orbitar no universo do cliente. E eu trabalho com clientes mais investidores mesmo, investidores pesados. Então, eles não me compram pelo estereótipo, ele me compra pela minha capacidade de entrega de rentabilidade para ele. Então, para mim, faz pouca diferença se eu estou de um jeito ou de outro, porque eu entrego o resultado. Mas eu entendo que numa performance você tem que fazer. Agora, o que eu digo? Nenhum garçom serve bem se ele está com fome. E o corretor precisa viver a experiência de ser bem servido. E aí eu concordo perfeitamente com o Cleiton que o corretor precisa viver a experiência de viajar para outro lugar. Ele precisa orbitar no universo do cliente dele. E aí a performance está. Eu me preparei para performar e modelar de acordo com... para a gente conversar a mesma língua. Sim. Entendeu? Falando em... Mas volta pro chat GPT. A gente Sim, precisa falar sim. voltando Aqui é longo. para a questão da tecnologia, é justamente isso que a gente ia falar. Essa nossa logomarca que a gente está estreando hoje aqui, gente, vocês estão assistindo É linda, aqui né? o podcast. Ficou bonita? Cara, Essa logomarca, a gente tinha decidido fazer uma logomarca e aí eu usei o chat GPT, acho que todo mundo já sabe, e falei assim, chat,
descreva para mim uma logomarca para que eu coloque lá no Midjourney, que fica dentro do Discord, para que o Midjourney faça uma logomarca para mim. Eu preciso que você descreva a seguinte situação. Eu escrevi lá para ele que o nome do chat do podcast chamaria Emparicast, e o Emparicast, ele é Empare, é topo, é Nova York, é Manhattan e tal, e falei para ele, e aí o ChatGPT descreveu essa imagem que você está vendo aqui agora. Foi espetacular, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei o texto do ChatGPT, fui lá, me cadastrei no Discord, entrei dentro do Midjourney e joguei o código, joguei o texto que o chat fez. E o Midjourney me jogou quase 10 logomarcas diferentes. Dessas 10 logomarcas diferentes, uma design estava fazendo uma logomarca para nós, e o Diego falou, pô, Cleiton, tem que ter uma pegada mais assim, mais assado. Eu gostei, foi dessas aqui. E ele gostou justamente das imagens criadas pela inteligência artificial. Sim. Então, nós entregamos porque ela gera logomarca, mas não gera nome bonitinho, não. Tem que mandar para o pessoal do design criar. Só que o pessoal do design teve que renderizar a imagem como se estivesse criando uma planta baixa de pavimento tipo de arquitetura, cara. Que foi difícil pra caramba. Foram quase 6 horas trabalhando nessa imagem. Da tecnologia, né? Sim. E ela para repetir o que a inteligência artificial fez. E o corretor hoje, você viu? O corretor de Nova York não consegue mais viver sem o ChatGPT. Você está sabendo disso? Sim. Interessante que outro dia o Cleiton mandou para mim uns textos assim, o que você acha de enviar isso aqui para cliente? Era tudo feito pelo ChatGPT. Mostrei para ele. Eu falei assim, olha... Mas ele não me falou. Ele não me falou. Eu elogiei primeiro e depois ele falou, cara... Eu também não vou te falar. Teve um comunicado que a gente disparou semana passada que foi escrito pelo ChatGPT. Já pensou? Tá lá. Se você entrar no nosso grupo, eu te falo. Esse texto aqui foi escrito pelo chat. Então, assim, agora, o que isso vai acontecer a nível de moradia? Agora vamos tentar ser futurólogo, sei lá. Futurologista. O que vocês pensam aí, começando pelo Tadeu aí, o que vai ser a casa do futuro? Ou o que vai ser a moradia do futuro? Como é que vai ser tudo isso aí, pensando nessa... Pô, esse programa tá tão gostoso, tem que durar 2 horas aqui, putz. Cara, é difícil de prever, né? Porque tem tanta coisa boa de tecnologia vindo aí que fica até difícil você escolher o que você quer, né? Porque se hoje já tem o que tem, você imagina o que ainda vem aí pela frente, né? Que deve ainda vir muita coisa boa. Mas difícil de prever. Hoje eu vejo ambientes menores e extremamente tecnológicos. Eu vejo, por exemplo, você não terá mais cortina, porque hoje os vidros vão ser tão tecnológicos que você vai mudar a cor de vidro, vai escurecer. Sei lá, tecnologia de piso para coisa térmica e acústica. Você viu aquela casa de 80 milhões de euros lá na França, que o camarada estava vendendo, que os vidros eram assim, né? Não, tem até um programa aí que a gente, uma série do Netflix, que até o Éder me indicou, estou assistindo também, muito boa. Lá tem tecnologia de... o pessoal entrou para visitar uma casa, isso é um programa na França, e aí não tinha aquecedor. E toda casa, todo apartamento lá tem aquecedor, né? Todos os cômodos. Aí eles começaram a reparar que não tinha aquecedor pela casa. E aí perguntaram, e aí, os aquecedores? Falou, no piso. Está embaixo do piso. Sim, aí você começava a ver pequenas frestas pelo chão. Fantástico. Então, eu vi a instalação disso, eu acompanhei um time-lapse, que chama? Sim. De um cara aplicando esse piso em uma casa, provavelmente na Europa. E é impressionante, Aí eu vou fazer um jabá pro nosso negócio. Aí hoje a gente vende Noroeste a 16 mil metros quadrados e o cliente fala, não, tá caro. Mas não é a mesma coisa que Não, aí você pega França, Paris, 60 mil euros. Champs-Élysées, 98 não, mil eu euros. sempre digo isso, por exemplo. Eu gosto, você fala de Empirecast, eu adorei porque eu adoro o Empire State, né? É um ícone do real estate global. Tirar uma foto lá em cima. E aí é o seguinte, eu gosto muito do mercado norte-americano e especificamente o mercado de Nova York, que é diferente de qualquer lugar do mundo. Além do componente dólar de fazer o Brasil estar mais barato, e eu tenho investido muito em cliente estrangeiro, já falei isso pro Éder,
e vendi, e a gente tem experimentado alguns resultados para brasileiros que moram fora, para estrangeiro mesmo. Inclusive, o COFES contribuiu, vou fazer um parênteses, a gente tem um negócio chamado NR36, que dá o visto de residência para estrangeiros se ele investe no Norte e Nordeste 700 mil e R$1 milhão Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Alguém pode dizer, por que a pessoa vem ter visto de residência no Brasil? Por múltiplos motivos. Um passaporte brasileiro é muito, muito bem quisto em muitos lugares, e algumas pessoas que vivem, por exemplo, em região de extremo frio, eles podem ter uma segunda casa no Brasil. Agora eu estou no negócio... um camarada que no extremo frio canadense, ele corre vem para cá. E aí ele está aqui agora nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, agora estou no meio de uma negociação de uma casa de 3 milhões e pouquinho, em que a pessoa falou, a americana, e ela perguntou sobre um cleaner, né? Quanto que seria para limpar aquela casa? Porque a casa é enorme e tal. Aí eu falei para ela, olha, carteira fixa aqui, um salário, custos diretos e indiretos, vai estar em torno de R$2.500. Ela o quê? Só. Ou seja, alguns clientes que têm empresa fora estão domesticando e contratando no Brasil porque ele vai pagar 1/5 do valor do que ele paga a operação. Algumas operações, por exemplo, você tem uma empresa de desenvolvimento, de designer, por exemplo. Sim. Você pega um cara que fala muito bem inglês, trabalha no Brasil. Trabalha no Brasil. Mas a gente estava falando de tecnologia. Vamos falar assim vamos falar... Você sabe o que eu falei outro dia para uma cliente? Sim. Eu falei com ela, olha, vamos colocar isso na prática? A prática é, se você tem o hábito todo dia de sentar nessa cadeira e tomar um vinho, a inteligência artificial vai saber o que você gosta de ouvir e vai tocar a sua música. Vai tocar. Sim. Você está entendendo? A adega vai estar no ponto, esperando tudo isso daí. Né? O supermercado vai entender o que você precisa e já vai estar na tua porta. Sim. A compra já vai estar lá, que você necessita. E que você gosta também. Né? Não só necessidade, mas também isso aqui, né? O Diego, ele não necessita, ele não precisa disso aqui para viver. Mas se é uma coisa que ele gosta, que faz parte da vida dele, dá prazer para ele vai entregar ao supermercado, vai entregar uma quantidade X, porque sabe que você consome isso por mês. E eu só para parecer que a gente viajou aqui, é porque o Tadeu abriu uma ponte que o Brasil é barato, e eu acho que é. Sim. Mas eu abri uma ponte como eu imagino a moradia do futuro? O cidadão é transcontinental, porque a tecnologia encurta a distância. Então, um empresário que mora em Paris, ele pode morar no Rio de Janeiro. Ou seja, um cara que mora em Washington, ele pode estar determinado período pela tecnologia. E, sobretudo, homens de negócios e investidores, nessa série que a gente viu na Netflix, ela fala muito isso. As pessoas, olha, teve um que falou, olha, a gente foi para Lisboa, mas agora a gente está querendo ir para uma ilha lá, porque a gente acha isso é graças à tecnologia. Sim. Você foi de Cidade de Matarazzo, não deixa, conhece Nova York, não deixa a desejar quase nenhum prédio, nem mundo. Na Billionaire Road. Mas ali é um micro... Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, que, por exemplo, quem tem dinheiro vive bem em qualquer lugar do mundo. É simples. Agora, a Faria Lima, você sai da Faria Lima, acabou, como cara. Nessa mesma série, a gente falou de ter duas casas, 2 lares, tinha uma família lá no cinema, eles estavam comprando uma casa exatamente para fugir do frio, no calor. E assim, segunda casa, 4 milhões de euros. Eu tive vendo lá em São Paulo. Estive vendo em São Paulo. Hoje, a segunda moradia em São Paulo é algo muito sério. Sim. Que as famílias de classe média alta têm levado em consideração. Então, quando você pega raios assim de 200 quilômetros ali dentro de São Paulo, sim, que você sai, você tem pista maravilhosa. Sim. Né? E tem cidades apoios interioranas perfeitas, sem construídas. Você tem apoios, assim, a cada 5 km você tem um posto de gasolina que é um verdadeiro shopping center. Então aí você chega num lugar, trabalhou de segunda a sexta. Sexta você pega a turma 6 horas da tarde, coloca dentro de um carro, para num daqueles postos lá, no Quinta do Marquês, por exemplo, come um bacalhau, em homenagem ao meu amigo aqui, que é um negócio assim absurdo de gostoso, e daqui a pouco você está chegando nessa segunda moradia. Fazenda Boa Vista lá, campo de golfe. Isso. Imagina. Tem cada condomínio maravilhoso. Aí você chega na segunda moradia e ainda você tem a tecnologia embarcada te esperando, cara. Uhum. Você chega lá... Tá. Então, assim, é algo tão fascinante o que vem por aí. E é uma coisa que a gente tem que estudar, porque vai chegar e quem não estiver preparado vai ser engolido. A casa vai estar climatizada, a cerveja vai estar gelada, a banheira vai estar funcionando, então, o spa já está ligado.
sabe? As luzes. A geladeira já vai estar abastecida, porque quem presta o serviço já vai levar o que você precisa. Sim, já vai Uma estar a caixinha lá na porta. Uma coisa que a gente não pode esquecer, Cleiton, Éder, é porque assim, a gente bate muito nessa parte que é mais visível para o cliente, a gente esquece de todas as outras tecnologias que tem por trás, né? Sim. Métodos construtivos, isso aí a gente treina muito. Então, Exato. assim, o corretor que quer estar preparado, que é o que a gente também já falou muito aqui, ele não pode olhar só para isso. Tem muito mais coisa por trás, né? Você chama hoje um corretor para fazer um treinamento de obra, tem muitos que eles até torcem o nariz. Refugam. Não quer. Então, assim, ele esquece que às vezes o cliente dele vai perguntar de método construtivo. Esse corretor vai se perder, cara. E o Diego sabe. Esse cara já era. E a tecnologia de Ele não de vai construção conseguir muda. ganhar igual um juiz, um médico. Ele não vai conseguir ganhar igual um milionário não trabalhando como deve trabalhar. Sim. Você precisa se munir de conhecimento. Você não vai poder fugir Porque disso. se você pegar um cliente, por exemplo, que é engenheiro, ele vai te perguntar, ele não vai querer saber de tecnologia às vezes, ele vai querer saber do método construtivo. Porque ele saca. De tecnologia de Porque ele construção. saca. E aí, você tem que saber. O que você disser, ele vai comprovar. Não, isso é verdade. Tem Não, isso. E eu falo pra você, nesse perfil, se você gaguejar, meu amigo, você perde a venda. E aí eu falo pra você, gente, ó, tá vindo prédio lá no Noroeste que já tem também, que as fachadas estão vindo prontas de fábrica. Isso. E as fachadas, Né? e as fachadas já vêm todas prontas e com todo o pacote de tecnologia lá, de isolamento térmico, acústico, assim, superando o que a BNT até pede em termos de desempenho. Quase que um Lego. Quase que um Lego. Você tem lajes aí, por exemplo, lá do nosso amigo Lício ali, que fica no Polo JK ali, chegando em Valparaíso, que são as lajes Bubble Deck. Cara, aquilo é sensacional. É uma tecnologia dinamarquesa que você preenche os índices de vazios com bolas que são garrafa PET reciclada, viram lá as esferas, e as esferas preenchem os vazios lá. E você tem as lajes, né? Você tem... Diego sabe disso, é uma paixão minha, que é o steel frame, né? Então você tem assim construções e paredes sendo erguidas em relação com essa tecnologia. Então, assim, tá vindo tanta coisa também nesse processo, e o que a gente vai perceber, como a gente já falou das fachadas, é a industrialização dos processos. Paredes prontas, banheiros prontos, robótica nessas indústrias, então essas coisas todas sendo feitas. Então, assim... Banheiros prontos, inclusive, a gente já tem até mockup de banheiro pronto já para fazer esse estudo já. Para fazer estudo, né? Assim, e muda, a tecnologia muda toda. Os ralos já não são mais de chão, já começa a ser ralo de parede, saída de tudo em parede, é um negócio fantástico. O processo é fantástico. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, voltando lá para o começo, ele só foi possível com o emprego de tecnologia e industrialização dos processos. Sim. Quando você Aquelas tem formas, que aí você consegue fazer processos fluidos rápidos e replicáveis em qualquer lugar do Brasil. Se você for conversar com o pessoal da MRV Direcional e todas as outras mais aí, a margem é muito pequena. Sim, não pode errar. Né? Eu vou convidar... Se você der uma vacilada... Errar, um prego a mais, você não fecha a conta. Uhum. Não tem essa coisa assim de... Aqueles BDIs que a gente aprende lá quando estuda engenharia de 28%. E tal, não, Tadeu. O negócio é apertadinho. É bem apertado. E aí, se não tem tecnologia de ponta empregada lá, processos realmente... Eu estava conversando outro dia com um engenheiro, que para mim é uma referência, que é o Simões. Ele falou, Éder, você não sabe o quanto que esses caras fazem conta. Estava conversando outro dia com o pessoal aí que também faz hipermercados aqui. Eles falam, a gente monta o hipermercado em 3 meses, mas planeja em 5. O ciclo é de 8 meses. Aí você chega num lugar e fala, nossa, construí em 3 meses. Ele falou, você não sabe. E os assuntos aqui parecem não convergentes. Tudo isso, mas tem tudo a ver. Não convergentes, mas eles convergem em tudo. Eu olho, por exemplo, Singapura só foi o que foi com o emprego de tecnologia construtiva. Dubai só é o que é com o emprego de tecnologia construtiva. Skyline Brasília. Aquela Skyline que o Itamar mostra pra gente de Xangai há 20 anos atrás. E o que é Xangai hoje? Exatamente. Brasília, muita gente não sabe. Brasília só ficou pronto em 3 anos porque foi tudo em aço. Aço? Porque se fosse fazer do jeito tradicional que o brasileiro gosta de construir, vamos fazer pilastra. Nova Yorkô, né? Mas a arquitetura, ela tem encaminhado para uma arquitetura mais humanizada, com integração do ser humano com a natureza, com o reaproveitamento das energias. Isso é um novo luxo. Com a questão existem arquiteturas que elas cansam de ver.
As novas estão vindo com um olhar mais ameno. Você descansa quando você acha. Cada fachada é uma obra de arte. Cara, eu sou um eterno apaixonado por Brasília. Eu vim morar em Brasília, eu sou carioca, sou do Rio, vim morar em Brasília. Eu sou eterno apaixonado. Eu gosto da história de Brasília. Cara, se você falar com muito brasiliense hoje, sabe como é que foi construído Brasília? Você sabe que ali é tudo estrutura metálica, os ministérios. Cara, acho que 90% não sabe. Arquitetura modernista arquitetura modernista com tecnologia. 1960. Se você for olhar, construir com estrutura metálica, cara. E olha as fachadas, e olha aquelas eu sou apaixonado. E olha as fachadas todas prontas também, todas pré-fabricadas, que ali é alumínio e vidro, né? Tem uma história, tem uma história interessante da entrada do Osório Adriano no ramo da construção civil. Tem um documentário no History Channel que ele dá esse depoimento que foi interessante. O abandono de uma empresa americana abandonou a obra do Congresso. O Juscelino ligou pro salvo engano, tá, gente? Me corrija aí. Mas, Osório, ele olhou, as peças eram enumeradas e elas eram como se fosse um quebra-cabeça. Só que quando a galera descarregou o material, a galera descarregou sem a sequência. Os americanos olharam e falaram que isso tá uma bagunça. Isso e aqui, outra coisa, abandonaram a obra. Eu assisti um documentário. E ele entrou aí. O Osório, assim, ele era um dos poucos engenheiros que falavam inglês aqui. Sério? Ele falava inglês? Sim, falava. Ele se formou fora do Brasil. E aí, assim, um destaque profissional dele foi ele falar inglês num canteiro de obra no meio do Planalto Central. Aí vai pro que a gente fala de estar preparado, né? Tem lógico. Né? Não bate com o que a gente falou de estar preparado? O corretor está estudado. Fantástico. Sabe o que acontece? Quando eu começo a olhar o relógio assim, eu vejo que já está na hora de acabar. Mas eu acho que está à vontade. Vai ter muita edição nessa aqui. Acho que já está na hora de acabar. A gente fica assim... Acho que esse programa, para um cara elegante desse, merece ser maior, sabe? Rapaz, o Éder, quando a gente foi lá no Alfaiate, eu até vesti o terno, eu fiquei meio assim, né? Eu falei, o Éder falou, cara, tá bacana. Aí eu falei, esse é o tipo do terno que você vai usar uma vez a cada 15 dias. Porque marca, né? Querendo ou não marca. Tá todo mundo acostumado com o terno escuro. Você sabe que nos Estados Unidos o advogado usa sempre o mesmo terno? A maioria, porque eles performam, né? Eu até brinquei. Falei, cara, não vai ser um terno que vai dar pra usar sempre. Porque você vai ficar marcado. Pô, se eu usar hoje e daqui a uma semana usar de novo, eu falo, pô, tá com esse terno de novo. Você veio ontem com ele, mano. E agora... Né? Agora, depois de hoje, eu vou usar todo dia. Eternizou no podcast. Eu vou usar todo dia agora. Mas olha, o que acontece? A gente sempre fica com gosto, quero mais. A gente sempre quer trazer os nossos convidados novamente. Tadeu, você já é sócio aqui. Oi, eu volto quando vocês quiserem. A gente espera que um dia você só mude uma referência na sua vida, que é seu time. Eu já sabia até o que era, mas não. Então vamos repensar isso aí. Mas obrigado pela amizade, obrigado pela parceria, obrigado pelos conselhos de sempre. E eu quero dizer para você que está em casa, e já vou pedir o Tadeu que olhe para aquela câmera lá, junto com o Diego e com o Cleito, que é um prazer muito grande para nós vir aqui e conversar um pouquinho de mercado com você que está aí. Sim. E queremos dizer que vale a pena investir em imóvel. Imóvel traz rentabilidade, traz alegria. E em momentos de ligeira insegurança, ele é muito bom. Quando não tem insegurança, quando você tem 100% de certeza, ele é melhor ainda. Então, quem compra nunca erra. Quero dar um recado final também aqui, Éder. Assim, como eu falei, eu dou muito treinamento, né? Eu gosto. E o recado que eu passo sempre para os corretores entenda a corretagem, a primeira coisa, como uma profissão. Se você já veio como um bico, vou passar um tempo lá, quando eu arrumar uma coisa melhor, eu mudo, você já está fadado ao insucesso. Então, assim, trate de você como uma loja. Eu falo muito isso, é uma loja. Então, assim, se eu estou hoje trabalhando na Brasal, se eu estou hoje trabalhando na Paulo Otávio, se eu estou hoje trabalhando na Implave, independente da empresa que eu estou trabalhando para mim. Não estou trabalhando para a empresa. Eu falo assim, é como se você estivesse comprando uma franquia da Brasal para você trabalhar. Mas a loja é sua. Quem tem que abrir a sua lojinha de manhã é você. Quem tem que ir atrás do seu cliente é você. Independente de onde você quer que esteja. Eu falo assim, você está conseguindo perceber que independente da empresa, quem tem que ir atrás é você? A empresa não vai te dar nada. Você tem que buscar. Então, assim, o conselho que eu deixo para corretores, trabalhem sempre, você trabalha para você. Trabalhe sempre para você em primeiro lugar. A empresa é só um meio, é só um caminho de você chegar aonde você quer chegar. E hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi da corretagem. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Quando alguém fala, o que você é? Eu sou corretor de imóvel. Você vai para o hotel que você preenche ficha? Sim. Corretor de imóveis. E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. Você, cliente, busque esse profissional, porque ele está preparado para te fazer ganhar dinheiro.
corretor que não te faz essa proposta... Ele não é corretor, ele está corretor. Ele né? está corretor. Porque o corretor hoje ele tem que falar de negócio. Eu sempre falo que imóvel é um ativo, e ativo só é bom se tem liquidez. Então ele tem que saber te colocar nisso. E você só conquista essa fidelidade, Éder, quando o cliente entende que você é corretor. Que ele Exato. sabe que se daqui a 5, Ele vai 10 te achar, anos, ele vai te achar. E sabe que você vai estar lá. Isso é fundamental. Amigo, faça suas considerações finais, use o poder de síntese que Deus te deu. E Por Diego, favor. a mesma coisa. Ah, tá bom. Ixi, é difícil para um advogado. Hoje eu acho que nós conseguimos uma coisa muito importante aqui no podcast hoje, que é convencer o Éder de não usar mais sapatênis. Ponto. Opa. Agora uma coisa mais séria ainda. Nós Iago, falamos- você aprendeu aquele jeito, né? Então, olha tá só. bom. Ah. Mas vamos falar agora de coisa mais séria ainda. A preparação para se tornar um bom corretor, o corretor alto padrão, é uma maneira de você respeitar o seu cliente. Também. Porque você respeitar o cliente é você estudar bem o seu produto, estudar bem os caminhos para se vender um imóvel, para que você não faça esse cliente sofrer lá na frente. É responsabilidade sua, minha e de todo corretor fazer com que a experiência de compra de um imóvel seja uma experiência bonita, agradável e rentável para o seu cliente. É isso. Perfeito, Cleiton. E assim, talvez a minha pugnacidade, né, a fala mais firme, Pug na cidade. Rapaz, essa aí eu vou até jogar no jeito. Agora Agora lascou. que é. é inerente à atividade que eu exerço Joga no como GPT. advocacia. O advogado ele tem que se apaixonar pelas teses que ele defende. E quando eu falei da questão do alto padrão e etc., é justamente porque eu quero que o corretor seja o centro, a pessoa. Esse business é de pessoas, então a pessoa é o centro. Então não associe o seu valor ao objeto, muito embora os objetos sejam muito importantes. Então, assim, É o fim, né? é a paixão do debate das ideias e das boas ideias, porque aqui a gente cresce junto, evolui junto. Eu adorei estar aqui com o Tadeu, assim, é um cara fantástico, uma história fantástica, e a gente acaba se vendo um pouco nas histórias, né? Um pedaço aqui, um pedaço ali. Ele falou da questão de ir numa casa errada, eu já botei faixa numa casa errada, e a pessoa depois me ligou me xingando. Então, a gente vive muito dores parecidas, né? E falando para o cliente, esse é um jogo da prosperidade. Então, se o corretor não está feliz, se ele não está te atendendo bem, é porque ele não está entendendo esse jogo, ele não vai te fazer ganhar dinheiro. Então, você tem que entender que essa é uma ciência de que todo mundo ganha. O cliente não perde ao pagar o percentual, a incorporadora não perde ao pagar o percentual do gerente, do corretor. Todos ganham, porque aqui é um mercado extremamente farto. Quando eu falei da tecnologia, e o Éder perguntou, para mim, o que vai marcar essa profissão? O cidadão, ele vai se transformar um cidadão global. As tecnologias diminuem distâncias. A gente pode falar que melhor aqui ou acolá, ser de descendência portuguesa. Veja a distância para chegar ao Brasil. Hoje, 12 horas de voo, daqui a pouco muito menos. Então, não haverá problema nenhum. E o seu cliente não vai estar só em Brasília mais. Não haverá problema nenhum para um determinado cidadão que mora em Lisboa, numa região tradicional, que o prédio vale muito dinheiro e aqui ele vale 10 vezes mais, de transferir parte do patrimônio dele para cá e viver muito bem, porque ele está a um voo de distância de Lisboa. Então, quando eu falo, por exemplo, que Brasília, R$16 mil está muito barato, sim, está muito barato mesmo. Porque se a gente pensar em Nova York, está R$140 mil. Tá barato. E Lisboa tá bombando, né? Tá bom, Então, mano. A tecnologia vai encurtar distâncias como tem sempre feito, mas nunca substituirá a capacidade de aprender, de entender. Ela vai substituir aquele que decora. Quem decora, um robô decora. O ChatGPT decorou a internet, mas ele não é capaz de aprender novas coisas. Isso é para o ser humano, para os corretores de alto padrão, de alto desempenho, como o Cleiton, o Tadeu, o Éder. E é isso. Muito bom estar aqui, gente. Bom demais. Amigos, obrigado. Semana que vem tem mais. E para nós é um prazer estar aqui falando para vocês. Espero que vocês continuem nos ouvindo. E queremos ouvir vocês, queremos ouvir suas sugestões, suas críticas, sugestões até de temas. Estamos aqui às ordens e à disposição. Olha só, segue a gente lá segue a gente, comenta, compartilha com seus amigos na rede social Iparicast Brasil. Entra lá, segue o Iparicast no Instagram. Iparicast Brasil. Isso, segue a gente, curte, comenta, compartilha.
Curte, comenta e compartilha também no YouTube. E a gente está presente, nós estamos presentes também no Spotify, em todos os canais de streaming do Brasil e do mundo. E agora? Primeiro que, Vamos que vamos. esse vídeo aí, primeiro comentar, o Éder vai mandar um biscoito aí pra você. Um abraço, gente. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.